Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Transição Neoindustrialização, programa que retrata a retomada do protagonismo da indústria nacional com conteúdo nacional no desenvolvimento do país. No programa de hoje, a agricultura de precisão. Vamos falar do desafio de levar tecnologia e inovação para o campo, não só para a grande produção, mas também para a agricultura familiar, que é responsável pela produção de 70% do que vai à mesa dos brasileiros, segundo a estimativa do IBGE. Só para deixar claro, o Nova Indústria Brasil, programa que visa essa retomada da indústria, tem em sua chamada Missão 1 justamente esse setor. Cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar, nutricional e energética. Bom, tecnologia, desenvolvimento, aumento da produtividade, sustentabilidade, geração de emprego e renda, tudo isso vai fazer parte do que a gente vai falar aqui hoje no Transição. Transição, que é uma produção da TVT em parceria com a Fundação Itaú Educação e Trabalho. Essa é a terceira temporada. Para você ver e rever esse e outros programas, é só acessar @RedeTVT no YouTube. Curta, compartilhe, comente, dê sugestões. O Transição está no ar. E está no ar já trazendo aqui os nossos convidados, os nossos especialistas. São eles, aqui no estúdio, o José Luiz Tejon, que é coordenador do curso de Agribusiness na FECAP. Ele também é doutor em educação, jornalista, publicitário, professor e escritor, além de comentarista da Rádio Eldorado e colunista do Estadão Online. E virtualmente, direto de São Carlos, no interior do estado de São Paulo, Luiz Henrique Bassoi, que é pesquisador da Embrapa Instrumentação e professor do programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola da FCA Unesp Botucatu, São Paulo, estado de São Paulo. Obrigado pela presença de vocês. Bom, quando a gente fala em agroindústria, a gente fala sobre um segmento de produção que tem como matéria-prima aquilo que vem do campo. Transforma-se isso, na maioria das vezes, em alimentos que chegam ao consumidor. Mas não é só alimento, tem mais coisas. Mas a gente dá um exemplo nessa área, né? Por exemplo, tem indústria de laticínios, processamento de frutas, frigoríficos e por aí vai. O setor é responsável por quase 6% do PIB brasileiro. No PIB agropecuário, a participação da agroindústria é de 23,9%. E tem peso não só no Brasil, como no mundo todo. Nossa produção, segundo a Embrapa, é responsável por alimentar mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Mas antes da gente seguir adiante, queria saber rapidamente sobre esse peso, né, do setor no Brasil. A gente está falando assim sobre dois PIBs, o PIB total e tem o PIB agropecuário. Qual a diferença deles, Tejão? Pode explicar para a gente? O PIB brasileiro, na casa de 2 trilhões e 200 bilhões de reais, e o CPEA faz essa mensuração do PIB do agronegócio. Quando falamos agronegócio, obrigatoriamente estamos falando antes da porteira, o dentro da porteira e o pós-porteira. Significa a mensuração do sistema industrial, comercial, de serviços com a agropecuária. Sim. E a última medição do CPEA está na casa de 25%, mas é muito relativo, depende de taxa de dólar e depende também do que conseguimos captar de setores industriais, onde é muito difícil você extrair qual é a parte do envolvimento da agropecuária dentro dela. Por exemplo, o setor da construção, o setor automobilístico, ali tem agropecuária, mas é difícil você computar o que é agropecuária ali dentro para considerar aquilo como uma parte do agribusiness. Então, esse sistema, eu já me mensurei no passado, 1/3 do PIB, 27% do PIB, 25% do PIB, depende do momento, mas é isso aí. Essa eu diria média, que está, né, na casa, eu chutaria, né, no bom sentido de chutar, representa 1/3 do produto interno bruto brasileiro. Muito bem. A meta do programa Nova Indústria Brasil é aumentar a participação da agroindústria no PIB agropecuário para 50%. Por isso, como em todos os setores, a agroindústria precisa de investimentos, de modernização. Não só garantir a produtividade, mas também para atender a demanda mundial por sustentabilidade. E a agricultura de precisão é o caminho para isso. E a gente vai ver na reportagem do Bruno Mascarenhas, que foi até uma empresa que trabalha com isso, para conhecer mais sobre o assunto. Vamos ver.
A agricultura de precisão é uma mudança importante nos métodos de plantio, colheita e armazenamento da produção agrícola com base em tecnologia. O que antes era feito manualmente, as coletas de dados em que alguém ia com um instrumento até o campo pegar uma coleta do solo, por exemplo, hoje tudo é feito através de sensoriamentos remotos, transmissão de dados via sem fio, por exemplo. Ou até mesmo rede cabeada também é um tipo de agricultura de precisão. São computadores com certificado contra vibração, contra choque, contra poeira, contra água muitas vezes. E aqui não é diferente. A gente tem uma arquitetura fanless, que é basicamente sem ventoinhas, porque as ventoinhas com vibração dentro de um maquinário, por exemplo, podem danificar. Então esse é um equipamento robusto para usar embarcado no trator e usando os princípios da agricultura de precisão. Geralmente a coleta de dados, saúde do motor do trator, ou então uma visão computacional que identifica quando a fruta está pronta para ser colhida. Então aí a imaginação vai até o infinito. A coleta de dados pode ser processada automaticamente em computadores e enviada para uma central de informações. Pode também ser transmitida pela inteligência artificial através de mensagens automáticas. A gente tem um pessoal que está dedicado à análise dos dados. Então, por exemplo, a gente consegue verificar o pH do solo num determinado período do ano. Se aquele pH está dentro do correto para aquela cultura ou se não. Mas isso também é variável, porque a gente pode ter um pequeno produtor que adquiriu ali de um integrador de sistemas uma solução que faz a mesma verificação e ele pode receber aquilo no celular dele. Esse é um exemplo de coleta de dados via cabeado, onde a gente transmite via Wi-Fi. Então aqui embaixo a gente liga os mais diversos tipos de sensores, pode ser um sensor de irrigação, pode ser um sensor voltado ao pH do solo, e essa transmissão via Wi-Fi para curtas distâncias. Ou, além disso, temos também o irmão dele, que seria uma opção via LoRaWAN. LoRaWAN é uma tecnologia de transmissão via rádio. Muito interessante no agro, porque no agronegócio a gente sabe que as terras são grandes e a distância que tem que ser transmitidos normalmente são de vários quilômetros. Há casos em que a internet das coisas resolve problemas na agricultura sem que os humanos sequer fiquem sabendo. Exemplo, a falta de chuva deixa o solo com baixa umidade. O agricultor pode até achar que está tudo ok com a plantação, mas os sensores instalados sabem o que de fato está ocorrendo com precisão. A gente consegue ter a comunicação, receber a informação de que falta irrigação naquele solo e o próprio sistema, dependendo da arquitetura montada, pode corrigir o problema. Então você pode ter um outro dispositivo ligado à bomba de água que ativa automaticamente a irrigação. Toda essa tecnologia aplicada na agricultura, desde o plantio até a distribuição, não existe somente para diminuir custos e aumentar lucros. Ela está ligada à preservação ambiental e pode contribuir para o sucesso do programa do governo federal Nova Indústria Brasil, que pretende impulsionar o crescimento sustentável da indústria brasileira. E o chão de fábrica é um mercado muito presente, inclusive foi assim que começou no Brasil a Advantech. Então, ela busca trazer soluções para aumentar a produtividade industrial, tanto dentro do chão de fábrica quanto no agronegócio, ou aumentar a segurança dos processos dentro de um hospital, por exemplo. Dentro dos transportes, a segurança aplicada ao transporte ferroviário. Quando se fala em eficiência na produção agrícola, é preciso focar em dois itens importantes: água e energia. Utilizando uma solução de automação, você consegue ter uma diminuição do uso do recurso natural tão importante quanto a água, ou ainda, utilizando outros equipamentos, a gente consegue ter um controle do gasto energético e uma otimização desse gasto energético na produção das culturas agrícolas. A expressão agricultura de precisão estará cada dia mais presente no passar dos anos, pois em breve ela vai ser determinante para a sobrevivência da própria humanidade. Países com áreas menores, com talvez terrenos não tão férteis quanto os nossos, a tecnologia tem que ser uma demanda recorrente e tem que ser uma perspectiva sempre muito presente, porque até 2030 a ONU estima que alguns países, como o Japão, por exemplo, não consiga suprir a demanda por alimentos.
Então a agricultura de precisão entra aí, aumentando a produtividade, a eficiência. O importante da agricultura de precisão é que ela pode ser utilizada também por pequenos agricultores. Eles são um exemplo de como a tecnologia pode chegar ao pequeno produtor. E desmistificando aquela ideia de que apenas o grande latifundiário tem acesso a essa tecnologia. Não adianta produzir com alta tecnologia e negligenciar na estocagem da produção. Por isso, ela está presente também no armazenamento. Dentro dos silos, identificando a umidade do grão, identificando o volume de grão, se está num volume alto, se ele está quase cheio ou não. Bom, a gente percebe que a agricultura de precisão, toda essa tecnologia, significa necessariamente planejamento, né? E a gente fica lembrando de, enfim, tempos remotos, como era feita a agricultura, que era simplesmente plantar, depois colher. Isso tudo significa desenvolvimento. O Brasil se desenvolve com a agricultura por meio de planejamento e tecnologia, é isso, Tejão? Sim, é o que precisamos cada vez mais. No passado, grandes e ótimos produtores, não é o tamanho, mas haviam produtores trabalhando dentro de uma prática conservacionista, com planejamento, fazendo agricultura de precisão na mão. Então isso existia. O que a tecnologia hoje permite é uma capilaridade desse conhecimento. Então permite você exportar para todos os produtores, e como a matéria bem coloca, pequenos, médios e grandes, e os pequenos através das cooperativas. Portanto, sim, esta tecnologia de agricultura de precisão, ela passa a ser possível e viável a partir da indústria com conhecimento digital. Agora, a gente fala também sobre esse planejamento, enfim, esse desenvolvimento requer pesquisa, e por isso eu chamo o Bassoi aqui, queria trazer ele para a conversa também, para falar sobre de que maneira, o Bassoi, a Embrapa pode colaborar nesse desenvolvimento, ou colabora nesse desenvolvimento, como é que são as pesquisas? Fala um pouco para a gente. Bom, especificamente em relação à agricultura de precisão, a Embrapa tem um projeto em rede sobre o tema que vem sendo desenvolvido desde 2009. E nesse projeto em rede, ela reúne especialistas de cerca de 20 centros de pesquisa da Embrapa e também de universidades e outros institutos de pesquisa. E isso faz com que as ações de pesquisa da Embrapa elas tenham uma maior capilaridade, possam atuar em diversos estados e pode abranger diversos cultivos, inclusive além dos cultivos, a pecuária, né, ou como nós chamamos hoje, a pecuária de precisão, e também possibilita nos últimos anos uma ação em sistemas integrados de produção, integração lavoura-pecuária ou integração lavoura-pecuária-floresta. Então, a união de conhecimentos, de diferentes conhecimentos, de diferentes formações, a união de engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, físicos, biólogos, engenheiros eletrônicos, cientistas de dados, engenheiros de comunicação. Então tudo isso daí ajuda a construir esse projeto em rede de agricultura de precisão, que também ao longo dos anos passou a incorporar também a agricultura digital, ou seja, uma evolução constante que nós estamos atentos e procuramos nos unir da melhor maneira possível para atender a demanda da agricultura brasileira.
Muito bem. Agora que a gente fez aqui deu uma passada, né, na agricultura de precisão, falando sobre desenvolvimento, eu queria tocar num outro ponto aqui, mudar um pouco o rumo da conversa, para as intenções desse programa do Nova Indústria Brasil, Tejão, do governo, que fala de desenvolvimento de máquinas e equipamentos nacionais. E aí eu tenho alguns números aqui, queria que você confirmasse ou ver se eles estão errados ou não, mas números que mostravam que em 2022, em relação a 2021, houve um aumento de quase 50% no número de importações de máquinas, né? O que aconteceu? A gente não tem indústria suficiente para construir ou para produzir essas máquinas para a agricultura? Como é que você avalia esse cenário? Temos indústria aqui no Brasil, temos indústrias de capital brasileiro, temos indústrias internacionais, todas elas aqui. Provavelmente o que esse dado se refere é importação de chips, importação de alguns sistemas que nós somos dependentes. E aí é onde, eu diria, o programa da indústria, da nova indústria, é importantíssimo. Nós precisamos de uma maior segurança estratégica para insumos fundamentais para a mecanização, porque houve um crescimento do preço das commodities a partir da Covid-19. Os preços, uma saca de soja vai a R$70, foi a 190, 200. Então isso provocou uma demanda por máquina agrícola. Mas as máquinas agrícolas aqui são produzidas, montadas no Brasil, tá certo? Agora, temos dependências de alguns sistemas que são importados. Nesse sentido, precisamos investir pesadamente, não apenas sob o ponto de vista das máquinas, que são verdadeiros robôs hoje, mas também na área dos insumos. Temos dependência e precisamos investir em segurança genética, segurança de fertilizantes. Temos necessidade de uma indústria que nos dê segurança estratégica para tudo que vem depois, antes da porteira, que é a produção agropecuária, e depois lá para frente a agroindustrialização. Então, há um campo gigantesco para a indústria aqui no Brasil, verticalizar mais e diminuirmos a dependência de alguns sistemas que eu vi máquina parada no pátio de muitas indústrias aqui no Brasil esperando chegar os chips. Então, está na hora da gente olhar isso. Fazer só um spoiler aqui, a gente vai falar sobre um programa, a gente vai fazer aqui um programa especial sobre a indústria 4.0 e justamente falar sobre isso que o Tejão está falando aqui, a produção de chips. Então, não perde, já fica aí na sua agenda. Bassoy, eu queria trazer você para esse comentário aqui, para essa fala do Tejão a respeito de segurança genética, enfim, tudo isso que ele botou aqui para a gente, que ele colocou aqui para a gente. A Embrapa atua nesses pontos também com pesquisa, como é que é? Sim, a Embrapa tem seus programas de melhoramento genético, né, específicos para diversas culturas, e esses programas, né, como os realizados por outras instituições de pesquisa, são fundamentais para que a produtividade agrícola brasileira continue no mesmo patamar, no mínimo no mesmo patamar, ou até possa ser aumentada, e principalmente para que possa enfrentar as mudanças climáticas que estão, de certa forma, acontecendo em diferentes partes, e isso faz com que haja a segurança alimentar. E isso daí, quando se fala hoje em melhoramento genético, existe uma possibilidade de interação muito forte com determinadas tecnologias que são utilizadas no contexto da agricultura de precisão, no contexto da agricultura digital. Um exemplo disso é a utilização da fenotipagem, né? A fenotipagem, em poucas palavras, é a forma de você medir a expressão da interação daquele material genético num determinado meio ambiente. E isso pode ser feito através da utilização de sensores, da utilização de automação, da utilização do processamento e análise de imagens, de dados. Então aí entra também a questão de inteligência artificial. Enfim, é uma cadeia de recursos tecnológicos que podem ser utilizados para esse fim.
Antes da gente caminhar aqui para o nosso breve intervalo, a gente está aqui já quase no final desse bloco. Tudo isso que a gente está falando assim só para poder contextualizar, para desenhar, enfim, né, fazer deixar uma imagem para quem nos assiste. Isso tudo, a gente não está falando só das grandes produções, né, do agronegócio, enfim, da grande produção mesmo. A agricultura familiar, ela também está nesse contexto. Tudo que a gente está falando pode chegar na agricultura familiar, né? Que é aquele que tem a pequena propriedade, tem uma pequena agroindústria, produz laticínio, isso tudo está acessível para estar acessível, né, para eles. E não é que não estamos falando de mundos diferentes, não. Efetivamente. As cooperativas brasileiras representam, em grãos, 55% da produção do Brasil. E cooperativas é fundamentalmente a pequena e média agricultura, agricultores familiares. E as cooperativas são verdadeiras casas de educação, de formar pessoas para essa transição tecnológica. Então, sim, exatamente. Quando você fala, eu vou polinizar café com abelha, por exemplo, você tem ali uma integração extraordinária de polinizadores com cafeicultores, com a companhia que compra aquele café, que vai botar no rótulo lá que este café foi polinizado com abelha. Então, isso é um sistema único. Não há divisão entre, quando falamos agronegócio, agricultura familiar, cooperativismo, estamos falando da mesmíssima coisa. Não tem divisão nesse sentido, não. Antes da gente encerrar, então, Bassoi, a pesquisa da Embrapa, ela beneficia bastante a agricultura familiar, a agroindústria familiar, digamos, né? Sim. Como o Tejon mencionou, nós temos o exemplo do café, que grande parte do café vem de pequenos produtores. Nós temos também o exemplo da uva, seja para mesa ou seja para vinificação. Existem as grandes empresas, mas também existem os pequenos e os médios produtores na fruticultura em geral, né? Existe uma participação muito efetiva, muito importante de pequenos e médios produtores. Então, todo o conhecimento, a tecnologia que envolve determinadas espécies, ela atinge pequenos, médios e grandes produtores. Muito bem, a gente vai fazer então um breve intervalo. Na volta a gente vai falar mais sobre pesquisa que se aplica à agroindústria, em especial à agroindústria familiar. Fica aí que a gente volta rapidinho. Já estamos de volta com o Transição Neoindustrialização, mostrando um setor que já é um dos mais importantes do país, mas que também faz parte dos planos de um programa do governo para se desenvolver ainda mais. Hoje a gente está falando sobre o papel da agricultura de precisão no setor agroindustrial brasileiro. Nossos especialistas para explicar para a gente sobre o setor são o José Luiz Tejon, da FECAP, e o Luiz Henrique Bassoi, da Embrapa. Bom, o trabalho no campo está mudando. Hoje ele requer mais conhecimento e isso implica informação. O Bruno Mascarenhas foi até o LAP, que é o Laboratório de Agricultura de Precisão da Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, da USP. Além de mais um exemplo de como a agricultura de precisão funciona, a reportagem dele vai falar sobre qual é o mercado que esse campo oferece. Vamos ver. Bruno Mascarenhas, direto da Exalc. O Laboratório de Agricultura de Precisão da Exalc tem um objetivo central quando se trata de lavouras. Eu acho que a palavra-chave da agricultura de precisão é lidar com a variabilidade espacial e temporal das lavouras. As lavouras não são uniformes. Vamos entender o que significa variabilidade espacial e temporal das lavouras. Usaremos como exemplo uma plantação de soja. A ideia é que a produtividade seja a mesma em toda a plantação, mas, na realidade, isso normalmente não acontece. Na área plantada, pode haver parte do terreno com mais nutrientes no solo ou com maior umidade na mesma plantação. Daí entra a agricultura de precisão e, no caso, os pesquisadores do LAP. O trabalho não é fácil. Através de estudos e monitoramentos, é possível saber os pontos do terreno
que precisarão de mais fertilizantes ou maior irrigação, cuidados especiais, para que na hora da colheita a produtividade seja uniforme. Cada metro quadrado plantado produzirá a mesma quantidade do que os outros. Então nós temos alguns trabalhos em diferentes frentes abordando isso hoje. E também temos coisas mais avançadas de aplicação de conceitos de inteligência artificial para entender como e quem está causando esta variabilidade nas lavouras. Um trabalho importante desenvolvido no LAP, já introduzido no mercado, é uma operação de escaneamento de plantações, através de sensores ópticos instalados em tratores, pulverizadores e em motocicletas. E esses sensores não usam imagem, eles são radiômetros, eles medem a reflectância. E essa reflectância expressa um grau de satisfação da lavoura naquele dado instante. Então, trabalhamos muito com isso e isso gerou produtos. E tem regiões do Brasil, tem organizações utilizando isso como recomendação, como ferramenta de rotina para fazer recomendação de adubação de nitrogênio em cobertura, por exemplo, nas lavouras. Mesmo falando de trabalho no campo, em fazendas, profissionais habilitados para transitarem no mundo da alta tecnologia, inteligência artificial, internet das coisas, são muito requisitados no setor da agricultura. O problema é que sobram vagas, faltam profissionais. A prova disso é que todo dia tem alguém mandando no WhatsApp: professor, tem alguém para indicar? Professor, precisamos de uma vaga, temos uma vaga tal, assim, assim, assado. É importante que as pessoas interessadas em trabalhar com altas tecnologias na agricultura saibam que esse tipo de trabalho é realizado em equipe, pois trata-se de um setor movido por diversos tipos de especialidades. Todo mundo precisa de todo mundo. Esses novos profissionais têm que saber trabalhar em equipe. Ele não vai ser autossuficiente em nada. E isso também é um desafio, tanto para nós que o formamos, como para eles que vão para o mercado. Os pequenos produtores rurais têm muita dificuldade para acessar a agricultura de precisão, pois essas tecnologias são caras. O LAP tem interesse em fornecer tecnologia aos pequenos produtores e está envolvido no projeto voltado especificamente para eles. Esse projeto grande é um projeto FAPESP. Ele trabalha com... Eu vou aqui o resumo do resumo. São 10 municípios escolhidos no país, que são chamados de distritos agrotecnológicos, e nós fazemos parte desse projeto e estamos tentando fazer o nosso pedacinho. A agricultura familiar tem um papel extraordinário e é desafiador a gente entrar com estas discussões que nós estamos tratando aqui para este segmento da agricultura. É desafiador. O Laboratório de Agricultura de Precisão da Exalc não conta somente com investimento público para manter suas pesquisas. Qual é o papel da iniciativa privada? É prover o sustento daquela atividade no campo, a bolsa do pesquisador e o resultado. Bom, o resultado é devolvido para a empresa e se torna alguma coisa, pode vir a se tornar alguma coisa útil para o mercado. O resultado positivo em relação aos estudos avançados no Laboratório de Agricultura de Precisão da Exalc fica evidente quando constatamos que diversas empresas de tecnologias foram gestadas no laboratório. O laboratório já deu origem a uma quantidade de startups, de gente, egressos que passaram por aqui, de graduação, de mestrado, de doutorado, e empresas que já estão aí no mercado atuando em diferentes frentes como produtos, vamos dizer, derivados daquilo que foi trabalhado aqui dentro.
Muito bem, a gente vê na reportagem, então, o Bruno fala que a tecnologia ela é difícil de um pequeno agricultor, enfim, a agricultura familiar acessar por ser muito cara. Como é que você avalia isso, Tejon? É cara mesmo? O programa Nova Indústria Brasil é um caminho para poder ser um facilitador para ele chegar a ter acesso a essa... Bom, novamente, a gente não pode generalizar que vamos cometer erros de interpretação. A gente tem no Brasil, eu tenho insistido aqui, cooperativas. Você tem 1 milhão de produtores rurais em cooperativas. Onde você tem uma cooperativa, você tem toda essa orquestração voltada ao estado da arte e da ciência, tá certo? Precisaria talvez mais sinal de telecomunicação, coisas do tipo, mas você tem ali uma inteligência voltada a prover ao seu cooperado o conhecimento científico, tecnológico, inclusive em coisas de biogás, biometano, coisas que envolvem inclusive o setor ambiental. Temos mais uns 500 mil produtores médios e grandes. Então nós falamos de 1,5 milhão de produtores que têm sim total condição de acesso a esse conhecimento. O problema não estão nesses 1,5 milhão. Estão em 4 milhões de pequenos agricultores, familiares sim, mas pequenos, sem acesso a mercado. Então não adianta falar, eu vou vender e permitir que ele tenha uma tecnologia avançada, se ele não tiver para quem vender sua mercadoria. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso. O que na sua opinião, precisa? É uma política de Estado que seja eficiente, mais eficiente, que garanta a compra desses alimentos, por exemplo, o programa o PPA e entre outros? Ou não? Ótima pergunta a tudo. O programa neoindustrial, você tem aí o ministro Alckmin, que é vice-presidente do país, o ministro Alckmin, Indústria e Comércio, ao lado do ministro Fávaro, ao lado, e eu não gostaria de existisse essa divisão, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque é tudo a mesma coisa ali. A agricultura, indústria e comércio reunidos e serviços, ali temos que ter um planejamento estratégico de Estado. Então, nós precisamos ter um planejamento estratégico de Estado integrado, considerando do A do abacate ao Z do zebu, toda essa visão industrial, tecnológica do antes da porteira, a aplicação disso no dentro da porteira e que isso se reverta em negócios com agregação de valor no pós-porteira da fazenda. Ou se forem produtos da hortifruticultura com acesso a mercados. Então, nos falta no país, além e muito mais do que um plano safra, nos falta no país um plano integrado do sistema do agronegócio. Como ele é, na minha opinião, 1/3 do PIB. Se nós olharmos isso estrategicamente, reunindo a indústria, comércio, serviços e a agropecuária e fazendo essa capilaridade para esses 4 milhões aí que estão fora do mercado, sem dúvida, eu diria, nós vamos dobrar o PIB brasileiro de tamanho, que é o grande drama que nós temos hoje no país. Um PIB de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares é um PIB que deveria dar indignidade a qualquer brasileiro. O PIB do país tem que ser de 4 trilhões. Para ser de 4 trilhões, temos que dobrar o agro de tamanho. Para dobrar o agro de tamanho, planejamento estratégico do antes, dentro e pós-porteira, obrigatoriamente, com o setor industrial, comercial, de serviços e a agropecuária e muito cooperativismo para aqueles 4 milhões que, como Alisson Paulinelli me dizia, famintos. Aqueles 4 milhões não vão prosperar sem um sistema cooperativista. Muito bem. A gente vai voltar aqui um pouco na reportagem que a gente viu. Modernizar não é só, enfim, falar em maquinário, em inteligência artificial. Modernizar também requer pesquisa, como já o Bassoi já deu assim, uma introdução, né, no outro bloco, enfim, falando sobre isso. Bassoi, como é que é? Modernizar também passa pela pesquisa, não só pela pesquisa de você desenvolver novas tecnologias, mas, por exemplo, de biofertilizantes. Como é que você vê isso? A modernização, ela passa pelo avanço do conhecimento em determinadas áreas, né, que o país necessita. Isso daí envolve, evidentemente, custo, envolve um tempo de dedicação, bastante, em alguns casos, bastante, um pouco mais
períodos de tempo maiores, exige a necessidade de determinadas infraestruturas de laboratório, de execução de atividades em campo, e também exige a necessidade da interação de profissionais das mais diferentes formações. Como já falei no bloco anterior, a agricultura de precisão, ela envolve engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, físicos, biólogos, engenheiros elétricos, eletrônicos, cientistas de dados, engenheiros de comunicação, e todo esse desenvolvimento dessa atividade multidisciplinar e interinstitucional leva a uma condição mais satisfatória para que você possa oferecer para todos os produtores, pequenos, médios e grandes, uma oferta de soluções possíveis. Esse oferecimento de tecnologias, de conhecimento, pode ser através do cooperativismo, como o Tejon mencionou, Coloca, né? Uhum. E pode ser também através de capacitação. O produtor rural, pequeno, médio, grande, precisa ter cada vez mais o acesso à capacitação. Se nós tomarmos como exemplo algo banal hoje no nosso dia a dia, que é o uso do telefone celular. Há alguns anos atrás, algumas pessoas tinham dificuldade de manusear um telefone celular. Hoje isso daí é acessível a quase todas as pessoas da população, inclusive os idosos, que existem celulares especialmente desenvolvidos para os idosos. Então, a capacitação, o desenvolvimento de tecnologia para cada nicho de produtor, isso faz com que nós possibilitamos o acesso a esse conhecimento, a essa tecnologia, inclusive no pós-porteira, para que ele possa ter uma comercialização bem mais interessante, bem mais saudável para o pequeno e médio produtor. Muito bem. Agora, você falou sobre engenharia de comunicação, né? E falou várias outras áreas aí. Tem área que a gente, assim, a gente que não lida, né, diretamente todos os dias com o assunto e tudo, a gente fica, assim, são coisas que a gente às vezes acha que são inimagináveis. É isso mesmo? Ou são novas profissões que estão surgindo por causa da tecnologia? A agricultura era assim antes, mudou bastante. Como é que é esse mercado vamos dizer, de profissões, Tejon, hoje na agricultura? É totalmente interdisciplinar. Hoje, quando você fala do sistema de agronegócio, você envolve todos os conhecimentos. Inclusive a parte até artística, a arte, a estética, o design, o belo, né? O desenvolvimento de geneticistas que trabalham a partir da busca do sabor, etc. Então, inclusive na área da decodificação cerebral com relação a prazeres, então você tem uma reunião de todas as ciências. E quando você fala da comunicação, não essa na comunicação, mas no campo das relações de banco de dados, database, mas quando você fala na comunicação humana, também uma necessária arte de transmitir para a população do planeta o que é a originação que você está fazendo, até porque nós passamos a ter teremos doravante uma mudança significativa. Uma grande agroindústria que chega com a sua marca, com a sua embalagem, na gôndola de um ponto de venda ou num delivery, ele vai precisar explicar, como nunca explicou, de onde veio, quem fez, por que fez, vai ter lá um QR Code, vai ter lá a fotografia, aliás, tem exemplos interessantes de empresa colocando a foto do produtor que originou aquela batata, por exemplo, porque o consumidor quer. O consumidor quer uma relação de ser humano para ser humano. Então nós vamos caminhar a partir mesmo digitalização, indústria, eletrônica, o mundo todo, QR Code, rastreabilidade, nós vamos caminhar para um mundo cuja relação será cada vez mais consumidor final, produtor original. E isto é algo que vai exigir
uma gama, né? Nós chamamos de um design thinking completo aí de ponta a ponta. Então, o novo agronegócio, ele é interdisciplinar e, obrigatoriamente, o sinônimo dele é saúde. Saúde é o sinônimo do novo agronegócio. Relações humanas, né? Olha, a gente vai fazer um breve intervalo. No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre relações humanas. Vamos falar sobre formação e mercado de trabalho. Isso vai voltar a ser destaque aqui no Transição. Quer saber mais sobre trabalho, não é? Então fica aí que a gente volta já. E a gente já está de volta com Transição Neoindustrialização, traçando um panorama da agroindústria no Brasil. José Luiz Tejon, da FECAP, e o Luiz Henrique Bassoi, da Embrapa, estão aqui para essa conversa sobre a participação da agroindústria na reindustrialização do país. Reindustrialização sem formação, sem gente qualificada, não é possível. Precisa de profissionais que vão desde o desenvolvimento de tecnologia até quem tem a visão estratégica dos negócios. Como o Tejon falou aqui no outro bloco, né, é um mundo vasto, né? E aí precisa de especialistas, né, em várias outras áreas. E aí eu pergunto para você, Tejon, você é do curso de Agribusiness da FECAP, como é que é isso? O que ensina esse curso? Bom, é um programa internacional que a gente tem com a França, lá com a Faculdade de Nantes, lá da Audencia Business School, num programa Double Degree, né? Eles reúnem professores, eles reúnem alunos do mundo inteiro, de vários continentes, para uma formação do que nós chamamos de Agribusiness Chief Officers, pessoas que compreendam a visão estratégica de todo o sistema. Feito lá, e eles vêm ao Brasil por 2 meses. E aqui nós fazemos visitas, etc. Inclusive, temos aí amigos da Embrapa, como o Luiz Henrique, que também participam. Aqui no Brasil, eles recebem uma visão tropical, uma visão do desenvolvimento da tecnologia tropical brasileira, que eles ficam encantados, apaixonados, e essa juventude, eu diria aqui, ó, jovens da Índia, da África, do Oriente Médio, leste europeu, quando esse pessoal vem aqui ao Brasil, e eles veem, por exemplo, o que significa uma integração lavoura, pecuária, floresta, feita num ambiente tropical, espetacular, agricultura de baixo carbono, tudo isso que a gente desenvolve aqui, eles não querem mais ir embora. Eles querem ficar aqui no Brasil. Então, jovem brasileiro, que não, se você não enxergar, e é como a matéria que foi exposta disse, falta mão de obra, falta gente. Se você, jovem brasileiro, não entender a oportunidade que tem, se liga, porque vai ter jovem indiano, africano, leste europeu, chegando para cá para tomar posse de trabalho. Antes da gente passar aqui a bola para o Bassoi, que eu quero perguntar para ele sobre questão de formação na Embrapa, você fala diretamente para o jovem, né? A oportunidade que você está perdendo. A gente tem o que se chama de êxodo rural, né? Tem muito jovem que está saindo do campo para vir para a cidade, para outras profissões, né, Tejon? O que dizer para esses jovens? Tem mesmo o que dizer para esses jovens? Como fazer com que eles fiquem no campo, enfim, invistam nessa área? Olha, a gente não pode olhar para o mundo pelo retrovisor, tá certo? O que eu tenho visto e sentido nos alunos internacionais, ao contrário, é uma ida para o campo, porque o campo ficou tecnológico, digital, informativo, significa uma atividade de orgulho, de honra, não é mais como aquelas histórias... Não tem mais no Brasil, então não é mais assim, não existe mais antigamente. E vejo aqui no Brasil jovens indo para a atividade agropecuária com muito prazer. Inclusive, jovens ganhando concurso, por exemplo, estava outro dia nas cooperativas lá do Paraná, ali na região da Castrolanda, concurso de produtividade de leite. E quem ganhou aquele concurso? Uma moça. Eu falei, escuta, quantos anos você tem? Ela falou, 27. O que você estudou? Ela falou, administração. Ah, não foi ciências agrárias? Não, administração. E o que você está fazendo? Eu estou há 4 anos aqui na atividade. Eu falei, o que você fez para ganhar um concurso de produtividade de leite aqui, onde é excelente? A resposta dela foi muito simples, eu fiz o que os técnicos me mandaram fazer. Então você tem gente com a cabeça aberta, chegando, aprendendo com o Luiz, aplicando
e sendo bem sucedido. Então, atenção, essa história do êxodo, olha, nós vamos começar a ver o oposto. Gente que nem é da atividade, voltando porque essa atividade é encantadora. Tenho amigos aqui, às vezes eles são influenciados pelo preço da commodity, o que é uma fria. Não é por aí que você tem que decidir. Mas o prazer de uma atividade tecnológica, de meio ambiente, uma atividade espetacular que representa a saúde do planeta Terra, atraindo, ao contrário, uma juventude que às vezes não estava pensando nisso e que passa a olhar isso. Que bom, que assim seja, né? Bassoi, a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, sempre teve um papel muito importante no desenvolvimento, né, da agricultura para o país e tudo. É um orgulho nosso, né? Como é que é essa questão de formação? A Embrapa tem cursos, trabalha com isso? Como é que é essa área de formação na Embrapa? A Embrapa, ela, nas suas 43 unidades, ela oferece cursos de capacitação que são direcionados a produtores e técnicos que atuam no setor agropecuário. Então, a Embrapa, como instituição de pesquisa do governo federal, ela colabora nessa capacitação, nessa formação de recursos humanos que atuam na agricultura. Há também diversos pesquisadores da Embrapa que atuam em programas de pós-graduação, como professores e orientadores colaboradores, e dessa maneira também a Embrapa põe parte de sua infraestrutura disponível para que pesquisas possam ser realizadas em parcerias com as universidades brasileiras, universidades estaduais e universidades federais. Então, o papel da Embrapa dentro da sua missão, né, que é prover tecnologias para a agricultura brasileira, ela pode ocorrer por meio desse tipo de capacitação e parceria com universidades e outros institutos de pesquisa. Maravilha. Agora, assim, quando a gente está falando sobre trabalho, eu queria fazer uma pergunta muito específica. Vai ser uma novidade, inclusive, né, aqui no Transição. Vamos imaginar que alguém está assistindo o programa lá e está vendo, por exemplo, se ligou naquela reportagem do professor, né, com o Bruno Mascarenhas, que fala assim, falta profissional, as pessoas ligam aqui mandam uma mensagem para mim no meu WhatsApp, se tem profissional para indicar e tal. Aí a pessoa está falando assim, quero trabalhar com isso, quero investir nessa área, quero caminhar por isso aí. Quanto será que eu vou ganhar? Né? Essa é a primeira parte da pergunta. Vamos falar do bolso, assim, né? Qual que é o mercado para essas pessoas em termos econômicos mesmo, né? Tem um bom rendimento, tem uma boa renda. E a outra coisa é o seguinte, eu tenho, vamos por 15 anos de idade, eu não tenho idade ainda para entrar numa universidade, para fazer uma faculdade. Por onde eu começo? Tem algum curso técnico? Tem curso de técnico agrícola, sim. Uhum. E você pode, né? Aliás, um bom conselho para todo jovem é você saber aquilo que você não é. Para saber o que você não é, você tem que fazer várias experiências. Então, você que está no Brasil, em qualquer canto do país, procure lá. Olha, eu quero ser um aprendiz. Um aprendiz. Você vai na revenda de máquina agrícola, vai na revenda de insumos, vai na agroindústria da cidade, vai no sindicato rural, vai no Sebrae, vai no Senar, vai no Sescop, vai nos escritórios de consultoria agronômica, veterinária, vai conversar com produtores rurais, procure aqueles que são mais desenvolvidos e pede, olha, podia fazer um estágio aqui. Portanto, você tem toda a condição e toda a chance de desenvolver o seu trabalho dentro da atividade que você vai optar, que é a sua vocação, para estar dentro desse sistema de agribusiness. O sistema de agribusiness é interdisciplinar e ali cabe todas as disciplinas. E o Tejão responde a pergunta assim da melhor maneira possível, né? Porque assim, o conceito de você trabalhar, de você produzir, de você fazer alguma coisa na vida é justamente esse. Se você pensa só no seu bolso, se você pensa só no quanto você vai ganhar e não no que você realmente pode fazer, claro que a renda é importante, a gente não está dizendo isso, mas se você não pensa naquilo que você pode fazer, você já começou como você disse, já não é para isso que eu sirvo, né? Porque experimentar é muito importante, você vai descobrir o que você não é. Bassoi, concorda, Bassoi? O que você tem a dizer? Bem, na formação, no caso eu sou engenheiro agrônomo,
E a profissão de engenheiro agrônomo, ela dá uma amplitude muito grande para você atuar. E pegando o caso da agricultura de precisão, eu não estudei agricultura de precisão, porque na minha época de estudante isso não existia, tá certo? Então, quando eu já estava atuando como pesquisador da Embrapa, apareceu o que se chama hoje de agricultura de precisão. Então, eu como pesquisador, eu passei a ler, estudar, desenvolver atividades de pesquisa e isso fez com que eu passasse a atuar. Eu atuo no contexto da agricultura irrigada, então hoje eu atuo no contexto da agricultura irrigada e agricultura de precisão. Eu procuro também fazer alguns trabalhos da chamada irrigação de precisão. Então é algo que eu incorporei à minha atividade, são conhecimentos que eu tive que adquirir para poder acompanhar a demanda que o setor agrícola tem em termos de pesquisas. E agora, mais recentemente, né, com o avanço de todos os recursos, a gente passa a ter também a chamada agricultura digital. Em determinados momentos, a agricultura de precisão e a agricultura digital, elas se fundem, elas são utilizadas ao mesmo tempo. E também a chamada inteligência artificial, né? Ou seja, você tem uma fusão de recursos, de conhecimentos, e para isso você precisa ser um profissional que tenha o seu domínio específico, no meu caso, o conhecimento agronômico, né? Que conhecimento agronômico é a base de tudo, é a base da pirâmide, e com isso você se torna um profissional capaz de interagir com outros conhecimentos de outras áreas. Então você tem que estar sempre disposto a aprender, saber interagir, trabalhar em equipe e arregaçar a manga e ir atrás das oportunidades. O Brasil é um país vasto, o setor agrícola tem proporcionado desenvolvimento social em muitas regiões do país, não só aqui no estado de São Paulo, mas em regiões como o Centro-Oeste, o Nordeste. Eu mesmo trabalhei 20 anos na Embrapa Semiárido em Petrolina. Então, o setor agrícola possibilita uma série de oportunidades para os jovens, e isso daí são poucos países no mundo que oferecem uma oportunidade como essa. Muito bem, a gente está com a missão cumprida aqui no Transição de hoje, porque a gente mostrou que só um pouco do que é a agricultura brasileira, o que é a agricultura de precisão, a agroindústria, e claro, com os olhos voltados para quê? Para o trabalho, para você que está buscando uma profissão, para você que quer ingressar nesse mercado. E essas duas respostas que a gente teve aqui no final, tanto do Tejon como do Bassoi, elas ilustram muito bem os caminhos que você tem que tomar para a sua vida no geral, e se você gosta desse tema de agricultura, é esse o caminho que você tem que seguir. Eu queria agradecer, Tejon, sua participação aqui no Transição, o Bassoi também lá direto de São Carlos, falando com a gente aqui de forma online. Agradecer bastante a contribuição de vocês, agradecer você também que nos acompanhou até aqui. @RedeTVT nas redes sociais. Aliás, antes da gente terminar rapidinho, quem quiser entrar em contato com você, não precisa deixar número de WhatsApp não, né? Você tem uma rede social ou na própria FECAP, como é que faz para conhecer o curso? Bom, por causa do meu nome, Tejon, www.tejon.com.br. Maravilha. Bassoi, um contato? O meu e-mail é luis.bassoi@embrapa.br, ou simplesmente entrando no site da Embrapa, www.embrapa.br, e com o recurso de busca aparece todas as informações para que possam entrar em contato comigo. Legal. Aliás, Embrapa Instrumentação, procura no Google, o site deles é completo, tem muita coisa bacana lá. Esse é um conteúdo vasto.
Pode acessar lá, né? Embrapa Instrumentação, tá? Você procura no Google, vai achar, é um site bem bacana. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui no Transição, a você que nos acompanhou até aqui, e a gente se fala no próximo Transição. Até lá!